O tema é transtorno do pânico e agorafobia, mais conhecido como síndrome do pânico, ok? O que significa síndrome do pânico, né? Que é uma intensidade de ansiedade e medo incontrolável, né? Geralmente associado com agorafobia, que é medo de espaço, das pessoas estarem expostas em público. Geralmente essas pessoas têm esse ataque de pânico onde nos supermercados, feiras livres, local onde tem muitas pessoas. Ágora vem do grego, né, que é praça pública, né, que significa praça pública, né, então medo de estar em público geralmente é quando essas pessoas têm esses ataques de pânico, geralmente, mas pode estar em casa também sozinho e ter esse ataque de pânico também, né. É muito importante estar falando que se trata da saúde mental. Eu vim observando nessa época agora de pandemia, muitas pessoas que já tinham essa predisposição a estar desenvolvendo aí a síndrome do pânico. Isso vem aflorando cada vez mais. E eu vou falar por quê, a gente vai estar explicando, tá? Apesar de ser uma doença muito antiga, né? Só em 1980, né? Segundo o compêndio de psiquiatria, né? Que ela foi catalogada, né, como uma síndrome, né, como uma doença, né, apesar de já ter isso há muitos anos, aí, muitas pessoas sofrerem, mas não existia ainda um estudo a respeito mais profundo, ok? Então, essa pessoa tem medo de ficar sozinha, né, medo de morrer. Então, nós vamos ver aqui quais são os sintomas que essa pessoa vai estar sentindo aí, né, para a gente entender melhor como é a síndrome do pânico, ok? Então, essa pessoa, geralmente, os sintomas são sudorese, que é suor intensivo, tá? Tremores, sensação de falta de ar e sufocamento, né? Dor e desconforto torácico, ou seja, dói o peito, né? Náuseas, sensação de dor, tontura, vertigem, tá? Ou a pessoa chega até a desmaiar, né? Medo de perder o controle, medo de morrer, que aliás a maior queixa de quem tem síndrome do pânico é essa, a pessoa acha que ela vai morrer por todos esses sintomas intensos que ela sente, tá? Parestesia, que é a sensação do quê? De formigamento nos membros, né? Nas mãos, nas pernas, calafrios ou onda de calor, taquicardia, né? Então são sintomas muito desconfortáveis fisicamente. Então essa pessoa vai sentir tudo isso, né? E aí geralmente é associado ao quê? Os sintomas parece que você está tendo um infarto, ou seja, né, um ataque cardíaco. Então muitas pessoas vão para o hospital, né? A primeira vez que tem, né? Porque não sabe o que está acontecendo com ela, achando que ela está infartando, né? E vai para o hospital, chega lá, fez todos os exames, não tem nada fisicamente. Né? Aí lá pelo segundo ou terceiro episódio é que essa pessoa costuma a começar a observar, e o médico também, né? Que não tem nada, que isso aqui é na verdade, um transtorno de pânico aí que essa pessoa está sentindo, tá? Quais são os sintomas psicológicos que essa pessoa sente, então, tá? Medo de perder o controle, né? Quando ela tá tendo todos esses sintomas físicos, ela tem medo de perder o controle, ela tem medo de morrer, né? Ela tem sentimentos que ela tá correndo perigo, que alguma coisa ruim vai acontecer, né? Muita angústia, muita sensação de ansiedade, né? Medo de outro ataque. Geralmente as pessoas que têm ficam morrendo de medo, que isso leva ao quê? Ao isolamento. Então, a maior parte das pessoas que têm transtorno do pânico, o que acaba acontecendo? Elas acabam tendo dificuldade de voltar a trabalhar, de estudar, de estar em locais onde tem outras pessoas, por medo de ter o ataque de pânico novamente, né? Então, esse é um medo muito normal, né? Que isso acontece, tá? E quais as possíveis causas físicas, né, e psicológicas? Eu costumo falar sempre que o psicológico ele afeta o físico e o físico afeta o psicológico, certo? Você pode ter uma doença que não tem nada a ver com psicológico, mas o fato de você ter essa doença pode atingir o seu mental, né, o seu pensamento, o seu dia a dia, o seu estado emocional, pode te trazer angústias, depressões e entre outras, inclusive o pânico. Nós vamos ver também por quê, né? Não é todo mundo que vai desenvolver síndrome do pânico, tá? Mas nós também observamos também pessoas que acabam o quê? Tendo pelo fato psicológico, né, afetando o seu físico, certo? Ou seja, né, dependendo do que você pensa, dependendo do que você fala, dependendo de como é que você escolhe viver a sua vida, isso afeta também fisicamente, né, podendo trazer outras doenças associadas aí.
ok? Vou fazer aí um vídeo a respeito das doenças psicossomáticas aí, aprofundando mais sobre isso, certo? Mas eu vou me ater aqui à síndrome do pânico, senão fica um vídeo muito extenso aí. Então, o que a gente observa aí, então, né, que é uma doença que acaba afetando fisicamente, certo? Que existe um descontrole dos neurotransmissores da pessoa, ou seja, existe realmente aí uma carga e descarga aí de adrenalina, enfim, de outros hormônios, que eu não vou entrar na questão fisiológica, né, profunda, mas acredita-se, inclusive, o sistema límbico, né, que ele é possível gerador aí dessa ansiedade generalizada, certo? Então, existe realmente fisicamente um descontrole químico no organismo devido, né, devido a essas situações emocionais aí. Isso realmente acaba afetando, né, esse desconforto que essa pessoa sente, ok? Mas quais são as causas psicológicas que vão afetar você, vai afetar teu corpo, tá? Nós temos mecanismos de defesa no nosso organismo, que a gente chama de mecanismo de defesa do ego, tá? Quais os mecanismos de defesa que a gente observa aí? Que é repressão, deslocamento e evitação. Então, geralmente, essas pessoas, tá? Elas que desenvolvem a síndrome do pânico, elas vêm aí nessa repressão, vamos lá, o mecanismo repressão, elas vêm reprimindo aí muitos sentimentos, muitas coisas que elas não falam, que elas não desabafam, que elas vão guardando para elas, e eu vou dar uns exemplos daqui a pouco, tá? Outro mecanismo é o deslocamento. Então, geralmente, quando você vai vai conversar com essa pessoa, você vai fazer um diagnóstico, você pergunta, o que aconteceu? Ah, não sei nada, não tive nada, não nada que eu possa relacionar ao ataque de pânico, tá? Ou às vezes essa pessoa, esse deslocamento, né, é exatamente de um conflito, né, que acaba deslocando aí pro pânico, para outra coisa, né? E você não consegue saber exatamente o que, né? Por que você tá com aquele sintoma, né? Você desloca, né? Ou seja, o medo é mas você acha que às vezes é outra coisa, né? Na verdade, tem alguma coisa por trás disso, né? Que vem causando essa doença, né? E evitação, evitar, né, tocar no assunto. Essas pessoas não gostam muito de falar sobre o que elas estão sentindo, sobre o estado emocional delas, os sentimentos delas, ok? Então, por isso que precisa realmente a gente cuidar da nossa saúde mental. A gente só pensa no físico, mas a nossa saúde mental é importantíssima para que a gente possa ter uma vida tranquila, para que a gente possa ter uma vida né, sem doenças relacionadas aí, que podem vir a aparecer, tá? Geralmente, então, se a gente vai fazer uma investigação mais profunda, o que a gente observa nessas pessoas, tá? Que elas talvez, né, cada pessoa tem, a gente não pode fazer um diagnóstico para todo mundo igual. Então, quais são as possíveis, certo? Possíveis aí causas, sabe? Certo? Separações traumáticas na infância, pessoas que não absorveram bem, não elaboraram bem a separação dos pais, né? Ou por morte, ou por N motivo, por divórcio, enfim, todo mundo que os pais divorciaram vão ter síndrome do pânico? Não, é como cada um lida com esses sentimentos, como isso a pessoa consegue absorver essa situação, tá? Incidência maior, vem seguida incidência maior em situações estressantes, como perda de emprego, né? Perdas afetivas, tá? Então vem aí uma separação, às vezes a pessoa separou do namorado, né? Morte de alguém, né? Então, ou a situação financeira mudou, a situação financeira está difícil, a pessoa está preocupada, né? Ou doença de um ente querido, alguém que tem um câncer, enfim, alguma outra doença relacionada, que a pessoa tem medo de perder essa pessoa, né? Situações de estresse pós-traumático também, depois de um acidente, alguma coisa que aconteceu grave, que a pessoa se feriu, né? Alguma coisa nesse sentido. Histórico de violência ou abuso infantil dentro doméstico, certo? Tendência à preocupação excessiva, a pessoa que se preocupa demais com as coisas e está sempre negativa. Nós temos que cuidar do que a gente passa na nossa cabeça, né? Do que a gente se alimenta, né? Essa negatividade também, ela vai proporcionar no nosso organismo um efeito. E às vezes esse efeito, se você já tiver uma predisposição até o pânico, entre outras coisas, isso vai aparecer em você, né?
necessidade de estar no controle da situação sempre, aquela pessoa mandona, eu tenho que controlar tudo, e nós observamos que nós não controlamos nada, e eu venho observando muito a síndrome do pânico, muito ataque de pânico agora nessa fase de pandemia, porque as pessoas perceberam que elas não conseguem controlar, nós não conseguimos controlar tudo, né? Foge do nosso alcance. Então a gente aprende a lidar com as nossas limitações, né? Expectativas altas das coisas também, nunca é aquilo que eu queria, sabe aquela pessoa insatisfeita? Eu sempre queria mais coisas, fico esperando demais e às vezes não é aquilo que você gostaria, as coisas não acontecem como você gostaria. Dificuldade de acertar em mudanças, né? Opiniões também, então tem pessoas que têm dificuldade até quando muda de cidade, muda de escola, muda de trabalho também, né? Opiniões contrárias. Repressão de sentimentos, então a pessoa nunca fala aquilo que ela sente, ela vai reprimindo aquilo, tá sempre aquela pessoa, olha, muito cuidado com a pessoa muito boazinha, né, que todo mundo fala, nossa, que boazinha, ela nunca fala não, nossa, né, a pessoa não consegue falar não para as outras pessoas, às vezes ela fica com excesso de trabalho, sobrecarregada de outras coisas, né, porque ela não sabe falar não para as outras pessoas. E no fundo ela vai começar a ficar rancorosa, vai começar a ficar com raiva disso, vai guardando isso, e isso uma hora ou outra ela vai aparecer em alguma situação, tá? Se não for síndrome do pânico, vai aparecer em outra doença psicossomática aí, né? Negação de que haja algo errado. Geralmente as pessoas que eu já atendi com síndrome do pânico, elas negam, tem alguma coisa acontecendo? Não tem nada de errado acontecendo, tá? A admissão de grandes responsabilidades também, né? Exigências pessoais, né? Perfeccionismo exagerado, então pessoas que muito perfeccionistas têm dificuldade de aceitar seus erros, certo? Então fica difícil você lidar com esses sentimentos, né? Então prestem muita atenção como é que vocês estão levando a vida de vocês, né? Como é que vocês estão lidando com as suas emoções. É importante a gente falar o que a gente sente, é importante a gente aprender a falar não, né? O mundo não vai acabar quando eu falo que eu não quero alguma coisa, ou que eu não gosto de alguma coisa, é a forma como a gente fala, não é, né? Eu tenho que aprender a falar, lidar com os meus sentimentos, né? Então, como que a gente trata isso? Como que a gente trata tudo isso que está acontecendo? Bom, sempre procurando se conhecer melhor, né? Então existe tratamento cognitivo, né? Onde você pode trabalhar, né, os seus pensamentos, suas emoções, as suas sensações, né? Como você interpreta os seus padrões aí. Então se autoconhecer é muito importante, né? Então se conhecer, procurar uma psicoterapia, né? Outra coisa muito importante dependendo do grau que você estiver sofrendo esses ataques de pânico, esse síndrome do pânico, é necessário procurar um psiquiatra, então associar psicoterapia com psiquiatria, que ele vai o quê? O psiquiatra ele vai te prescrever medicação, então em algumas situações você só consegue lidar com o síndrome do pânico a partir do momento que você toma alguma medicação para te ajudar a sair dessa situação, tá? Então, exige o quê? Uma mudança de comportamento. Então, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem que o quê? Ela tem que fazer uma reavaliação da vida dela, né? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso rever? Minha forma de pensar, meu comportamento, né? Como é que eu lido com essas situações? Né? Como é que eu tô vivendo a minha vida? Então, é muito importante. Gostaria de deixar a dica aqui para vocês que diante de um ataque de pânico, o que a pessoa deve fazer, tá? Trabalhar muito a respiração dela, respiração profunda, tá? Respira profundamente, né? Inspirar, tem vários exercícios na internet, vocês procurarem, né? Existem vários exercícios aí que vocês possam estar treinando aí, né? Para que se você tem um ataque de pânico, a respiração ela é importantíssima para você poder controlar o ataque de pânico, certo? É importante que você não deixe de sair, né? Você tem que controlar o seu medo, né? Então, por isso que precisa de uma ajuda. Você precisa, às vezes, de uma ajuda medicamentosa, às vezes precisa de uma ajuda psicológica, às vezes não vai precisar de uma ajuda psicológica para você trabalhar os seus temores, trabalhar o que é que está desencadeando essa síndrome em você, tá? Outras coisas que posso te ajudar aqui, meditação, caminhada,
Então, todas essas mudanças de vida vão ter que ser feitas na sua vida. Você vai ter que fazer uma avaliação, né, de como é que você está levando a sua vida. Porque toda a doença, né, todo desconforto, né, toda doença psicossomática, enfim, né, o que ela está indicando para você? Que tem alguma coisa errada, que tem alguma mudança tem que ser feita. Né? Então, são essas situações onde se você não muda, o corpo vai falar, né? Que chega num ponto que você não tem como fugir daquilo que precisa ser mudado. Então, mudar os seus hábitos, é importante cuidar da alimentação, é importante fazer uma atividade física, né? Tem que mudar de estilo de vida, certo? Tem que mudar, você tem que rever e procurar um profissional, né? Que ele possa estar trabalhando, né, esses sentimentos reprimidos, né, esse deslocamento que a gente fala aí lá atrás. Por que você está deslocando isso para a doença? O que está lá atrás? O que aconteceu lá no fundo, no teu íntimo, né, que você não conseguiu trabalhar isso, você não conseguiu digerir isso, você não conseguiu elaborar isso, né, e que está trazendo esses ataques de pânico, né? Então, tem cura. É possível melhorar a sua vida, então procure um profissional para te ajudar, né? Mas já comecem aí com essas dicas aí, olha, faça uma meditação, vai mudando seus hábitos. É importante que você mude, né, para coisas saudáveis, né, na sua vida, tá? Bom, esse é um breve vídeo, eu espero que vocês que vocês gostem, né? Eu tenho meu canal no YouTube. Se vocês gostarem, dá um like, se inscrevam lá, que toda vez que eu for falar alguma coisa sobre saúde mental, né, que eu for postar um vídeo, vocês vão estar recebendo aí, né, eu vou estar falando sobre outras doenças. O meu próximo vídeo provavelmente vai ser sobre depressão, né, e eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever que eu respondo, tá certo? Embaixo dos vídeos que eu respondo para vocês.